Hoje você vai aprender a fazer esse doce de leite de corte delicioso e com apenas 3 ingredientes, sendo que um deles é a água. Uma ótima receita para fazer, para vender ou até mesmo para seus filhos e sua família. E ele fica igualzinho àqueles que a gente compra na rua. Então, já curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos. E se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, nós vamos começar pegando uma panela, deixando ela fora do fogo. Meu fogão aqui de indução não está ligado. Vou adicionar nessa panela 400 gramas de leite em pó. Esse leite em pó que eu estou utilizando é da Piracanjuba, tá? Mas eu não estou fazendo propaganda não, tá, gente? É só para vocês saberem mesmo. Mas se vocês quiserem utilizar outra marca, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Bom, adicionei aqui 1 kg de açúcar. Esse açúcar é da União. Mas se você quiser utilizar outro açúcar, pode utilizar à vontade. Mas é sempre bom falar a marca que eu estou utilizando aqui, caso você queira fazer com a mesma marca. Tudo que eu estou fazendo, vocês já sabem. Coloquei na panela os 2 ingredientes. Estou misturando aqui muito bem o leite em pó e o açúcar. E vamos adicionar a água. Gente, vocês só podem adicionar a água quando tiver tudo bem misturado, tá? Porque se você adicionar água antes, vai te dar mais trabalho depois. Bom, aqui eu tenho 260 ml de água em temperatura ambiente. Adicionei tudo aqui, vou misturar. Gente, logo após aí eu vou trocar de espátula, tá? Vou trocar de espátula porque essa espátula aí, ela é muito mole. Então, já é pesada a massa. Eu com essa espátula mole, eu fico fazendo mais esforço. Então, vou pegar uma espátula mais durinha para conseguir mexer isso com mais facilidade. Isso já é uma dica para vocês, tá? Porque no começo é pesada a massa, então você vai ter que fazer um pouco de esforço para misturar. Depois que ela estiver já quente, aí sim vai ficar mais leve. Aí você vai ter mais facilidade de misturar. Bom, vou misturar aqui até esses ingredientes virarem um líquido. Pode parecer que não vai virar, que tá pesada demais, mas não, gente. Vocês podem misturar, misturem muito bem, que vocês vão ver que ele vai ficar líquido. Vocês já podem reparar, ó, ele já tá ficando líquido. Lembrando a vocês que o meu fogo está desligado. Eu só deixei aqui em cima do fogão de indução para adiantar, para que eu não precise parar a receita para pegar o fogão de indução. Então ele já tá aí. Olha, gente, já misturei muito bem. Preste bastante atenção, não pula o vídeo, assista esse vídeo por completo. Porque parece fácil esse doce, mas ele tem um ponto certo. Então você não pode perder nenhuma etapa dessa receita. Olha, já misturei, já estou raspando o fundo e já tá legal. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou ligar o fogo no baixo e não parar de misturar. Olha, já liguei o meu fogão de indução e você não pode de jeito nenhum parar de misturar. Por quê? Ele gruda muito fácil. Um instante que você largar a espátula, olhar para o lado, dar uma respirada, ele vai grudar e vai ficar cheio daqueles pontinhos pretos, tá? Então não pare de misturar. No começo a massa vai estar pesada, vai estar difícil de misturar. Mas conforme ela for esquentando, vai ficar mais leve essa massa. Já dei uma adiantada aqui no vídeo, para não ficar chato, né, gente? Conforme eu for passando o vídeo, eu vou adiantando só para os pontos mais importantes, tá? Para não ficar aquele vídeo chato, maçante. Ele já ficou mais mole, agora vamos esperar ele escurecer um pouco. Olha, já deu uma escurecida, já tá um marrom bem de leve. Na verdade tá um bege bem clarinho, não é esse o ponto, tá, gente? Vou adiantar mais um pouquinho. Olha, essa coloração é a coloração certa. Você não pode tirar ele antes, porque senão vai ficar açucarado. Já viu aquele doce de leite que você morde? Parece que você tá comendo, quando você mastiga, ele se desfaz, fica meio terroso. Então, isso aí que tá açucarado. Agora, aquele doce de leite que você morde, é cremoso por dentro,
esse é um doce de leite bom. E é desse que a gente está fazendo aqui. Vocês podem reparar que já está desgrudando do fundo da panela, já está numa coloração boa, está na cor de doce de leite. Agora o que nós vamos fazer? Vamos desligar o fogo e misturar por mais 3 minutos. E vamos pegar uma forma. O tamanho da forma é de sua preferência. Quanto maior ela, mais fininho vai ficar. Se você quiser um doce de leite mais grosso, é só pegar uma forma menor. Agora vamos untar a forma com margarina ou manteiga para que meu doce de leite não grude, tá, gente? Eu tô utilizando essa forma de alumínio para realmente mostrar para vocês que ele não vai grudar. O segredo de qualquer coisa, qualquer doce que grude na forma de alumínio, o segredo é untar. Ou até mesmo você pode fazer um desmoldante caseiro e passar na forma. Tô untando muito bem a forma, porque ela tem que ser muito bem untada. Aí sim, nós vamos pegar o doce e passar para a forma. E olha, gente, a textura desse doce. Ele já está um pouco durinho, endurecendo, porque nesse tempo que eu comecei a untar a forma, eu tava com o ar-condicionado ligado, porque tava um calor danado aqui, eu liguei o ar-condicionado. O ar-condicionado fica em cima dessa bancada. Então ficou em cima do doce, então fez ele endurecer mais rápido, tá? Então por isso eu tô correndo aqui, colocando o meu doce para a forma e espalhando ele rapidinho antes que ele endureça. Já na sua casa, se tiver frio, não enrole para passar para a forma, tá, gente? O doce ficou pronto, já passa para a forma, já deixa ela untada. Eu deixei para untar depois que fiz o doce, porque eu queria mostrar para vocês eu untando a forma e a forma de alumínio que eu estou utilizando. Ó, já estou espalhando muito bem, meu doce já está querendo endurecer e não tem segredo. A única preocupação que agora você vai ter é para cortar ele, porque se você deixar para cortar quando ele já estiver duro, não vai dar certo. Você vai começar a cortar, ele vai começar a quebrar. Não vai ficar aquele corte certo, tá? Então você vai ter que esperar ele secar de uma forma que você coloque o dedo e não suje o seu dedo. Não fique grudando, mas ele continue mole. Você aperte assim um pouquinho e ele continua mole. Esse é o ponto certo para você cortar. Olha o que eu falei, gente. Eu deixei passar muito o tempo para passar para a forma. Olha aquela parte ali que eu acabei de colocar, ela já tá meio endurecendo, mas não tem problema. Vou espalhar bem, como eu tô de luva, eu vou dar uma achatada nela para deixar ela no lugar e segue o baile. Meu doce já deu uma pré-endurecida, olha o que eu falei, gente, essa parte aí que tá meio branquinha foi o que endureceu antes, quando eu estava colocando, mas eu dei um jeitinho. Peguei a faca, untei ela com margarina para não grudar e eu vou cortar o tamanho que eu quiser. Vocês também podem fazer o corte, aqueles tamanho quadradinho pequenininho, que a gente compra geralmente em beira de estrada, quando a gente está viajando, que vem no saquinho. Vocês podem fazer desse jeito, até mesmo botar para vender assim no saquinho. É uma ótima ideia. Você vai ter que cortar com ele ainda quase duro, para depois te facilitar na hora que você for desenformar. Que depois que você for desenformar, ele já estiver certinho, cortadinho, você só vai quebrar ele assim, destacar ele. É bem fácil. Gente, esqueci de falar para vocês. Enquanto eu estava mexendo o meu doce na panela, eu marquei o tempo. Eu fiquei exatamente 33 minutos misturando em fogo baixo, ok? Para vocês se basearem no tempo que eu fiquei, pro tempo que vocês vão ficar. Não aumente o fogo à toa, porque pode ser que agarre. Fique com fogo baixo, com paciência, fique misturando, que aproximadamente esse tempo aí que vai ficar pronto o seu doce. Vai depender muito do fogão, vai. Mas não deve ser uma diferença muito grande, ok? Olha, eu vou acabar de cortar aqui o meu doce e já volto com vocês com ele já desenformado e já destacado. E aqui está o nosso doce já pronto e cortado. Olha que maravilhoso que fica, gente, sem comparação. É muito melhor uma coisa caseira que você faz na sua casa do que esses que a gente compra industrializado. Então, se você gostou dessa receita, deixa aqui embaixo nos comentários e me diga o que você achou, ou dê aqui uma sugestão de receita, o que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou adorar saber e vou responder a todos.
E também não se esqueça de curtir e compartilhar essa receita para ajudar o canal a crescer. Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!